Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje tem uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele fala sobre o parecer da Advocacia Geral da União, que reconhece como áreas consolidadas as áreas de preservação permanentes, desmatadas e ocupadas até julho de 2008. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver como transformar resíduos de sistemas produtivos em adubo de forma eficiente e econômica. O Ação Sustentável começa agora. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou um despacho implementando o parecer da Advocacia Geral da União, que reconhece como áreas consolidadas as áreas de preservação permanente desmatadas e ocupadas até julho de 2008. Assim, fica permitida a produção nesses locais. Em entrevista ao canal Terra Viva, o ministro conversou comigo e com a apresentadora Renata Maron sobre este assunto. Olha só. O Código Florestal é de 2012, portanto, posterior à Lei da Mata Atlântica. Já havia orientação do Ministério do Meio Ambiente lá atrás, da época da ministra Isabela Teixeira, para que se aplicasse o Código Florestal, inclusive aparecer na época em que ela era ministra. Depois, mais para frente, em 2017, foi alterado o posicionamento interno aqui do Ministério e não mais se acolheu a posição da Advocacia Geral da União. Por que é importante essa mudança aqui agora? Nós estamos restabelecendo a segurança jurídica, a previsibilidade. Quando o Código Florestal foi editado, lá em 2012, houve uma discussão muito grande entre produção, entre ambientalismo, enfim. E hoje, passados 8 anos do Código, nós já sabemos que é uma matéria que está pacificada, está consolidada. Ora, se é uma matéria pacificada, consolidada, defendida, inclusive, pelos próprios ambientalistas, com bastante afinco os princípios do Código Florestal, não pode haver uma exceção à aplicação à regra do Código Florestal, sobretudo porque ele é uma lei superveniente, ele veio depois da Lei da Mata Atlântica. E já foi dado o entendimento, inclusive aqui no Ministério do Meio Ambiente, no passado, de que deveria ser aplicado o Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Então, essa é uma questão muito importante de segurança jurídica e previsibilidade. Certo. Samanta, o que a gente poderia discorrer e implementar também sobre a fala do ministro do Meio Ambiente? Samanta. Bem, tecnicamente, é o que nos cabe analisar, né? Do ponto de vista jurídico, nós não tivemos no texto da lei uma exceção à aplicação do código a nenhum bioma. Existe um dispositivo legal quando fala que os crimes acontecidos antes do Código Florestal vão ser suspensos por conta dos desmatamentos até 2008, e tem um artigo que excetua alguns artigos da Mata Atlântica, da Lei da Mata Atlântica. Então, a meu ver, ministro, e eu gostaria da sua confirmação, quando o Código quis fazer exceção em algum momento à aplicação dele em um bioma, ele o fez. Então, esse é um primeiro ponto, se tecnicamente a gente consegue fazer, o ministro também é advogado, a gente consegue fazer essa análise do ponto de vista da vontade do legislador. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que durante essas discussões, houve a discussão da aplicação ou não no bioma Mata Atlântica por ter uma lei especial. E restou totalmente pacificada essa questão de aplicação do código na Mata Atlântica também, tanto por conta do movimento ambientalista, quanto por conta do setor produtivo. Existe aí uma discussão que houve pressão do setor produtivo no Ministério. Gostaria que o senhor comentasse também, por favor. Veja, aqui nós não trabalhamos sob pressão de ninguém. O Ministério tem as suas convicções, que sobretudo é fazer cumprir a lei, fazer cumprir todo o regramento ambiental que nós temos no Brasil, que já é por si só bastante restritivo. O Código Florestal, eu costumo dizer, é a norma protetiva mais restritiva do mundo. Então, nós já temos parâmetros suficientemente restritivos. O que precisa fazer cumprir a lei. O que não pode acontecer, Samanta, por outro lado, é
manejar os instrumentos jurídicos da forma que muitos fizeram no passado, para criar cada vez mais restrições e postergações e insegurança jurídica, sempre disfarçada de aplicação da lei e de princípios de proteção ambiental. Não é possível, nessa situação, nós permitirmos que se faça, como estava sendo feito, uma jogada burocrática administrativa para ampliar o escopo da lei. Inclusive, esse foi, você deve ter visto também, uma matéria que tem saído nos jornais recentemente, na mesma linha, dizendo que o Ministério vai propor, ou propôs ao Presidente da República, um decreto que anistia e que cria condições de desrespeito à Mata Atlântica. Não é verdade, em absoluto. De novo, nesse caso do decreto, para citar aqui mais um exemplo, o que se fez foi um mapa, através do IBGE, que expande para fora dos limites do bioma Mata Atlântica a aplicação da lei da Mata Atlântica. Quer dizer, um absurdo, ao invés de você ter uma norma própria para tratar do tema, você vai por via transversa, que é a criação de um mapa que expande os limites efetivos do bioma Mata Atlântica para fora do bioma. E com isso você vai inviabilizando a atividade produtiva. Qual é o critério importante disso tudo? É que a ausência de bom senso, equilíbrio na aplicação das leis ambientais faz com que haja um maior desrespeito às próprias leis, porque as pessoas, ao final, não respeitam a norma, porque acham a norma injusta, desproporcional, e há um desrespeito generalizado. Então, o que nós temos que ter? Temos uma norma, Código Florestal, bastante restritiva, muito clara. Norma essa que foi construída no consenso de ambientalistas e produtores rurais. Então, vamos cumprir o Código Florestal. Não pode ir a mais do que o Código Florestal, exceto aqueles casos específicos em que ele próprio prevê as exceções para crimes cometidos no passado, que você citou. Ministro, eu gostaria de colocar uma outra questão, né, visto que então vai ser restabelecida a questão jurídica e sobre o ponto de vista da lei do Código Florestal, isso não se discute. Porque há tantas controvérsias agora nesse momento por parte dos ambientalistas na sua avaliação? Bom, primeiro porque alguns ambientalistas vivem dessa polêmica, né? É através dessa polêmica que eles arrecadam dinheiro para suas entidades, distribuem, pagam os salários dos funcionários das ONGs. Então, é normal que eles façam sempre o máximo de barulho acima das coisas, porque é o seu ganha-pão. Então, no papel deles, acho que é normal. O nosso é seguir a lei, seguir o que determina o Código Florestal. A Advocacia Geral da União, que tem o papel de vincular juridicamente o governo, todas as instâncias do governo, produziu um parecer bastante bem fundamentado. Esse parecer é ato vinculado, ou seja, nós temos que seguir. O Ministério do Meio Ambiente nada mais fez do que acolher o parecer do Advogado-Geral da União, de tal sorte que restabeleça, como eu já disse, o império da lei, ou seja, a obrigação que consta na lei, nos limites da lei, e não uma interpretação, uma construção filosófica administrativa que alguns fizeram depois do Código Florestal. E eu quero aqui lembrar, ressaltar, que na época da ministra Isabela Teixeira, que me antecedeu aqui no Ministério do Meio Ambiente, houve já essa discussão. E a ministra Isabela Teixeira determinou que fosse cumprido o Código Florestal. E assim foi, até 2017. Então, é importante restabelecer justamente a segurança jurídica e essa previsibilidade, e não tornar a vida dos produtores rurais ainda mais difícil do que já é. Tem regras claras para cumprir em termos de preservação ambiental, regras essas que constam de maneira bastante específica e clara no Código Florestal, e é essa que tem que ser cumprida. Perfeito. Samantha, gostaria que você contribuísse aqui com a discussão também e colocando já dentro desse panorama, claro, a questão do avanço da pandemia, do novo coronavírus, como é que a gente pode discorrer sobre os trabalhos que vêm sendo feitos aí, tanto para os produtores rurais quanto para o meio ambiente, sobre a sustentabilidade. Eu queria destacar um ponto que o ministro está dizendo o seguinte: embora a gente esteja vendo em todos os jornais do país que o ministro Ricardo Salles está anistiando desmatamentos anteriores na Mata Atlântica, a gente está vendo, primeiro, que não há anistia, porque no Código não há anistia. Então, há a regulação
regularização de acordo com as normas transitórias, as disposições transitórias do Código. Não está inovando porque, segundo ele, a própria ministra Isabela Teixeira já havia determinado a aplicação do Código na Mata Atlântica, ou seja, reestabelece, como ele mesmo disse, uma condição jurídica sob o fundamento de um parecer da Advocacia Geral da União. E, por fim, esta retirada, possível retirada, que querem alguns, da aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, de fato traria um pandemônio, né? Uma judicialização absurda do setor produtivo. Quero um pouquinho, só um arremate de comentário do ministro sobre isso. E entrando já na pandemia, nós temos, ministro, vários órgãos ambientais com os prazos suspensos, né? O próprio IBAMA com os prazos suspensos por conta da pandemia. As licenças ambientais têm seus prazos estendidos, aquelas que venceriam agora durante o período em que tudo está fechado. E nós temos um outro ponto, que é a diminuição significativa da poluição. Mediram aí cerca de 1 milhão de toneladas de CO2 a menos na atmosfera, e o agro continua trabalhando. Na sua opinião, qual é a contribuição do agro, da pecuária, que é vista como uma grande vilã, na emissão de gases do efeito estufa, nas mudanças climáticas? Interessante você dizer isso. O campo continuou produzindo os alimentos, entregando à sociedade, fazendo um bom trabalho, mostrando que não é no campo que estão os problemas ambientais, e sim nas cidades, com a falta de saneamento, de gestão correta do lixo. As pessoas estão sendo obrigadas a ficar confinadas nas suas casas, muitas vezes sem condições de salubridade em área urbana, muitos, inclusive, indo para o interior dos estados, buscando justamente qualidade de vida no interior, justamente onde está o agronegócio, a produção agrícola, mostrando que é lá que está a qualidade de vida. Não é do campo que vem os problemas relacionados à contaminação. O que nós percebemos também nesse ponto é que quando a atividade urbana diminui, várias condições ambientais, climáticas, de poluição do ar, enfim, se reduzem automaticamente. Ou seja, o que nós vemos é quem faz muito menos pela conservação do meio ambiente são as cidades. O problema ambiental brasileiro, em especial, está nas cidades. 80% dos brasileiros vivem nas cidades. E o campo, temos problemas, alguns problemas pontuais, é verdade. Realmente existem algumas coisas, mas elas vão sendo corrigidas, vão sendo punidas, tem lei para isso, tem fiscalização intensa nesse sentido, e o campo continua produzindo, continua dando, a produção agrícola brasileira, dando um exemplo para o mundo de produção com sustentabilidade. Agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, diante de todo esse imbróglio, a pergunta que chega para a gente é a seguinte: doutora, enfim, a minha regularização vai ficar de acordo com a Lei da Mata Atlântica ou vai ficar de acordo com o Código Florestal? E a resposta para você é jurídica. Quem ordena, quem coordena, quem lidera os órgãos ambientais é o Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente, como ficou comprovado, seguindo essa recomendação da Advocacia Geral da União, disse aos órgãos ambientais que sim, o Código Florestal se aplica às áreas da Mata Atlântica, portanto, quem desmatou irregularmente áreas de reserva legal ou áreas de preservação permanente até 22 de julho de 2008, tem direito às regras diferenciadas do Código Florestal. APPs menores, reserva legal ou para recuperação, para regeneração natural ou compensação em outra área. Portanto, enquanto estiver vigente, enquanto for válido o despacho do Ministério do Meio Ambiente, é o Código Florestal que rege as regularizações ambientais no bioma Mata Atlântica. Assim já era quando foi aprovado o Código. A própria ministra Isabela Teixeira já havia reconhecido a aplicação do Código em todos os biomas do Brasil e assim se restabeleceu, conforme você viu nessa entrevista, certo? Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente mostra uma ideia que vem lá de Santa Catarina, que ajuda a transformar resíduos orgânicos em adubo de maneira eficiente e econômica. Voltamos já. Estamos de volta e vamos já imediatamente ao Ideia Sustentável.
Os resíduos de sistemas produtivos são um problema para vários empreendedores. Muitas vezes esses resíduos não são destinados corretamente e acabam comprometendo a capacidade dos aterros sanitários. Transformar esses resíduos orgânicos em adubo da maneira mais eficiente e econômica é uma das linhas de pesquisa da EPAGRE. É o que você vai ver. Confere. Uma das áreas de pesquisa da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí é a compostagem de resíduos animais e vegetais. O processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo é simples, mas precisa de alguns cuidados. O pesquisador Rafael Cantu fala sobre essa técnica que visa a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Bom, então aqui a gente tem aproximadamente entre 3 a 4 mil quilos de composto orgânico. Se nós fizermos uma adubação exclusiva com composto, nós temos composto suficiente aqui para plantar entre 1.500 a 2.000 pés de tomate, tá? E alface, dependendo da fertilidade do solo, é claro, né? E alface a gente teria condição de plantar entre 4 a 5 mil pés de alface, com uso exclusivo de composto, tá? E pode ser utilizado em hortaliças, em frutas, né? E ele sendo utilizado exclusivo, ele pode ser utilizado para agricultura orgânica também. Mas, sobretudo, ele é um excelente condicionador de solo. Então, para uma agricultura onde que se utiliza também os adubos sintéticos, adubos químicos, ele pode ser misturado, que ele melhora a qualidade do solo e melhora a eficiência do adubo químico. Então, a compostagem, uma vez montada na proporção adequada, tendo uma boa aeração, que neste caso é com revolvimento manual, a temperatura rapidamente vai até 70 graus. Depois declinando conforme o composto vai ficar pronto. Ele tem que ser umedecido para ter uma umidade aonde que você apertando a massa, ele forme um agregado sem escorrer água. Se ele ficar muito solto, é porque falta água. E se ele estiver pingando, é sinal de que tem água demais. E um detalhe bastante importante é o aspecto geral da estrutura onde que se faz a compostagem, né? Então, ela deve ser coberta. No caso aqui, está sendo coberto com plástico, né? Desses plásticos para revestir abrigos. Pode ser coberto com telhas também, sem problema. E um piso impermeabilizado, né? Que é para não ter contaminantes com um eventual churume que saia dos compostos, né? Então, com declividade nas laterais e de preferência que nas laterais haja um local para fazer a coleta desse material. Então, isso é bastante importante, principalmente para nós evitarmos contaminação do lençol freático, né? Neste caso aqui, a temperatura do composto está em torno de 25 graus, certo? Indicando que o composto está na mesma temperatura ambiente. Isso significa que esse composto está pronto para o uso, né? Ele está aqui já há mais de 3 ou 4 meses, então esse composto ele estaria pronto para ser utilizado. Uma outra maneira de se fazer a compostagem, né, ou promovendo a aeração, é com o uso de ar forçado. Então, no caso aqui, é colocado canos sob a pilha de composto, ou seja, a compostagem também pode ser montada em cima desses canos que tem orifícios por onde sai o ar que é forçado por este compressor. Neste caso, nós estaríamos substituindo o revolvimento manual. Bom, então outras estratégias assim que a EPAGRE vem desenvolvendo, principalmente para volumes de resíduos maiores, né? Então de pequenas, grandes e médias agroindústrias, né? Associações de agricultores que beneficiam, né, os produtos agropecuários e geram resíduos em grandes volumes. Então nós buscamos adaptar esse sistema de compostagem automatizada
que ao invés de fazer o revolvimento manual, esta máquina promove o revolvimento. Então ela foi inicialmente desenhada para dejetos líquidos suínos e a Epagre então adaptou o processo para resíduos agropecuários. Então, dentre os resíduos agropecuários, um deles que tem sido desenvolvido com bastante sucesso é o resíduo da indústria do palmito. E, no caso, o composto do resíduo do palmito, aqui temos uma amostragem do composto pronto, né? Então, a gente já fez alguns testes, ele é um excelente material e se presta muito para a adubação de hortaliças. Também em Luiz Alves o pessoal tem utilizado para a produção de mudas de palmeira. Então a própria palmeira que gera o resíduo é adubada com o composto feito do resíduo da agroindústria, né? Também temos um outro trabalho com compostagem de resíduos de coco da praia, né, que é um problema bastante grave em Santa Catarina, porque toda a água de coco, né, consumida no verão gera um volume de cascas enorme, que tem os destinos aterros sanitários, né? Então comprometendo o caminhão, comprometendo os próprios aterros, né, pelo seu volume. E também a gente conseguiu fazer um composto dele e que também tem se desenvolvido, se apresentado muito bem, principalmente como condicionante de solo, né? Melhoria dos aspectos físicos do solo, né? Físico e químicos também. Tá? Bom, então buscando qualificar ainda mais, né, os trabalhos de compostagem, a Epagre está desenvolvendo, buscando um sistema de monitoramento, né, principalmente dos principais fatores que afetam a compostagem, que é o oxigênio, a aeração, né, e a umidade. Então hoje nós temos equipamentos bastante eficientes. Esse aqui é um sensor de umidade, né, por TDR. Hoje é uma das tecnologias melhores que tem no mercado, vamos dizer, para se medir umidade de solo, de materiais vegetais, de composto, né? Esse então é um oxímetro. Então ele mede os níveis, né, a concentração de oxigênio dentro da pilha de compostagem. Então esses equipamentos eles são introduzidos na pilha de compostagem e eles vão nos dar em tempo real a concentração de oxigênio e a umidade da massa de composto. Por que isso é importante? Para nós fazermos da maneira mais adequada a adição de água, se necessário, e de ar forçado, ou de revolvimento automatizado, ou de revolvimento manual. Com isso nós economizamos mão de obra, economizamos energia e, sobretudo, aceleramos ainda mais o processo, produzindo um composto estável e sem contaminação microbiológica. Neste caso aqui nós estamos dentro de um cultivo orgânico que não recebeu nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de fertilizante químico, e nós temos aqui um pimentão de boa qualidade, né, de excelente qualidade aqui, próxima à colheita, sem absolutamente nada de agroquímicos. Então nós conseguimos fazer um adubo de excelente qualidade, né, e utilizando na agricultura com boas produções. Com menos empresas funcionando e menos carros nas ruas por causa do isolamento social, a poluição diminuiu na maioria das cidades brasileiras e a produção de lixo também. Nos últimos 30 dias, a qualidade do ar melhorou nos grandes centros urbanos da região sudeste do país. As imagens de satélite mostram as manchas de poluição nestes locais. As áreas afetadas diminuíram principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Isso se deve, provavelmente, ao fato da redução do fluxo de veículos, considerando que o dióxido de nitrogênio é gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e queima de biomassa. Então, ligados diretamente à atividade industrial e
ao fluxo de veículos nas cidades. Não foi apenas a poluição do ar que caiu nesse período. Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a produção de resíduos sólidos caiu entre 10% e 22% nas principais metrópoles do país. Em Belo Horizonte, ruas mais limpas, lixeiras vazias. A capital mineira foi a mais impactada pela redução da coleta domiciliar. Só no centro da cidade foi registrada a diminuição do lixo em 50%. Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre também reduziram seus índices. São Paulo apresentou resultado modesto, com apenas 2% de queda. O desafio que se coloca é na ausência de tamanha tragédia, fora da emergência de saúde pública, aprender com as dificuldades encontradas, avaliar e repensar nossos hábitos e sermos capazes de racionalizar o nosso consumo de forma sustentável. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página lá na internet, www.tvterraviva.com.br, ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.